Eu quero, antes da gente pregar, depois você dá um abraço no irmão Elias. O irmão Elias fez uma viagem internacional, estava lá na terrinha, em Portugal. Chegou essa semana, saiu do sol de praia para o frio do Paraná. Né, irmão? Só lá com foto de bermuda. Devia ter ficado lá, irmão, lá estava quente. Amém, aí sim. Depois vocês dão um abraço aí no irmão, está quase falando português de Portugal já. Quero convidar você a abrir lá em Hebreus 2, verso 10. Enquanto você abre, sábado, dia 4 de junho, primeiro sábado de junho, nós temos aqui o intercâmbio com a Primeira Igreja Batista de Sarandi, às 19h30. Então não perca. A gente vai estar aí com a presença dos irmãos ali de Sarandi. É um culto de jovens, a partir dos 0 anos até os 105. Se tiver alguém com mais de 105, também está convidado. Então, intercâmbio aí, dia 4 de junho. Abriu sua Bíblia, ligou sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 10. Lá diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como acabamos de cantar, que Teu Espírito Santo, Deus, se manifesta entre nós. Revele a Tua vontade através da Tua palavra. E que, Senhor, mude as nossas vidas, pois estamos diante de um Deus vivo, poderoso, presente e amoroso. Nosso Pai, nosso Abba. Por isso, Senhor, fale conosco hoje. É assim que oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao levar muitos filhos à glória. Mês de família, falar de família. E uma pessoa que não tem família para conviver é uma pessoa que tem sérias dificuldades com a sua personalidade, para viver em sociedade. Pois a família é o que nos sustenta, é o que nos ajuda na caminhada. E quando a família não vai bem, a gente já sabe, as coisas não vão muito bem. E como falamos semana passada e olhamos para a nossa sociedade, e aonde a família, onde esse pilar que nós estudamos na semana passada, que é o pilar da família, dentre aqueles outros pilares que estudamos e falamos, esse é o mais importante. E quando não vai bem, todas as outras situações que circundam a nossa vida também não vai bem. E hoje eu queria falar de uma família que, acredito eu, é a maior família que possa existir e que vale a pena você fazer parte, que é a família de Deus. Deus, Ele nos criou para a sua adoração. Se existe algo para que você foi criado, é para adoração, adorar ao Senhor. Para isso Ele nos formou, para isso Ele nos trouxe. Essa é a maior razão de nós existirmos, adorar ao Senhor. E quando isso não acontece, quando não adoramos ao Senhor, quando nos afastamos da sua presença, começamos a viver sem sentido, a um vazio dentro de nós. E por isso a gente começa a ver e a perceber que dentro da nossa sociedade, na vida diária, existem tantas religiões, porque é uma busca para preencher esse vazio. O ser humano foi criado para adorar, e quando não faz, vive esse vazio, vive o desconforto da vida, vive as dificuldades, as incertezas. Esse encontro com Deus, esse encontro com o seu sacrifício, esse encontro com Cristo é que nos faz ter sentido na nossa vida. Isso é tão claro que lá em Atos capítulo 17, a partir do verso 20 e 23,
O apóstolo Paulo está em Atenas, passeando por ali, caminhando por ali, e ele vai num lugar onde os homens se encontravam para debates, para conversas. Ele vai dizer o seguinte, Atos 17, 20 a 23. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar e ouvir das novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse aos atenienses: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu os anuncio. Então o apóstolo Paulo passeando, caminhando e anunciando ali o evangelho, isso chamou a atenção dos atenienses, que, como Atos 17 diz, eram muito curiosos, gostavam de uma novidade. E aí ele é convidado a ir num local onde as pessoas se reuniam, os governantes, as mentes pensantes, se reuniam para debater as novidades, as filosofias. Isso era comum. Aqui eu não sei se tem em Maringá, mas normalmente tem aquelas praças onde as pessoas costumam se reunir para ficar conversando. A maioria das vezes conversando da vida alheia, mas fica ali batendo papo, conversando. E se aglomeram algumas pessoas ali. Era isso que acontecia aqui. E o apóstolo Paulo viu um altar, vários altares, com um monte de deuses do seu tempo, e um deles ao Deus desconhecido. Os atenienses gostavam muito das novidades, principalmente quando se referia a divindades. E para não deixar ninguém de fora, porque eles tinham uma preocupação de não serem, excluir ninguém, excluir nenhum Deus. Então eles colocaram lá o Deus desconhecido, porque se alguém chegasse, olha, eu adoro um Deus que não está ali. E eles iriam falar, ó, deve ser aquele desconhecido ali, apresenta ele para a gente. O apóstolo Paulo, então, aproveita um momento e apresenta Deus, apresenta Jesus Cristo, como Deus que eles não conheciam. Quando a gente pensa em adoração, quando a gente pensa que fomos convidados, ou melhor, fomos criados por Deus para adorá-lo, e a gente não o adora, a gente deixa de lado, a gente se afasta. Quando a gente olha para a nossa sociedade, que tem buscado e não encontra, a gente começa a perceber, e olhando para Atos 17, que quanto mais a pessoa está vazia por dentro, quanto mais vazia por dentro, mais ela tenta se encher, ou preencher, ou procurar coisas por fora, para poder encher esse vazio. Vazio esse que só é preenchido através de Jesus Cristo. E por isso esse vazio só vai aumentando. E aumenta por quê? Porque o próprio Deus soprou o seu Espírito em nós. Em Gênesis 2:7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Esse termo que aparece aí, que Deus formou, a palavra formou no original, tem o mesmo sentido do artesão que trabalha com barro. Aqueles homens que faziam vasos de barro, ou fazem, né, que ainda fazem até hoje, que formam ali o vaso. Aqueles que fazem bonecos. É a mesma raiz, a mesma palavra. Então, Gênesis está dizendo o seguinte, que Deus formou um boneco de barro, do pó da terra. Enquanto não soprou no seu, a vida, não levou vida até ele, esse boneco era um boneco. Assim como o artesão na roda que faz o barro, faz o vaso de barro, assim como o artesão que faz um boneco com argila, com barro, não tem vida. E Deus, naquele momento, soprou vida, soprou o espírito naquele ser que agora teve vida. Esse sopro
de Deus é que nos faz ligar a Ele. E por isso que quando não estamos ligados a Ele, nós estamos vivendo um vazio, esse fôlego de vida, que transformou um barro, um boneco, em um ser vivente. Está na nossa entranha, está na nossa vivência, estar ligado a Deus. E com isso nós estamos ligados a duas coisas. Nós estamos ligados ao pó e estamos ligados ao Espírito. Só que o pó vai. Nós vamos voltar para o pó. A gente vai um dia deixar de ser esse ser que está vivo aqui. Quanto mais envelhecemos, já falei isso aqui, mais longe do berço e mais perto do túmulo. Mas o Espírito vai habitar com Deus. E Ele, quando nos formou, nos fez a sua imagem. Mas não que a gente é a cara de Deus. Não é essa a imagem, porque Deus não tem corpo. Deus é Espírito. E às vezes gera uma confusão na cabeça das pessoas. Então eu sou parecido com Deus. Sim, você é parecido com Deus naquele poder de pensar, de agir, de escolha, de se comunicar, na sua inteligência, nessa ligação com Deus. Não fisicamente, porque Ele não tem corpo, Ele é Espírito. Mas Ele nos chama a ser a sua imagem, para aprender. Nós temos o poder de discernir, podemos discriminar as situações, nós fomos convidados a dominar sobre os outros seres, sobre os animais. Ler Gênesis, está muito claro lá que Adão e Eva dominavam, cuidavam, e não ao contrário, como a gente vê hoje. Aqui, o homem, antes da queda, antes do homem e a mulher pecarem, nós tínhamos inteiramente um contato com Deus e nós éramos inteiros, não tínhamos vazio, nada nos faltava, nós éramos completos. A primeira coisa que preenche esse nosso vazio, então, é a adoração a Deus. E por que eu quis começar falando de família e falando sobre adoração a Deus? Porque o segundo, e que fala desse momento, desse mês que nós estamos vivendo, é fazer parte da família de Deus. Porque somente nela nós conseguimos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus nos criou para fazer parte da sua família. Por isso Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso sustentador, que enviou o seu único Filho, que agora é o nosso irmão mais velho. E nos concedeu o Espírito Santo, que nos orienta, que nos mostra o caminho, e nos deu herança, a herança da eternidade. A partir do momento que eu consigo entender isso, que eu adoro a Deus e faço parte da sua família, eu consigo preencher os vazios, ou o vazio, na verdade, que está dentro do meu coração. Deus, Ele não necessita da nossa adoração. A gente precisa entender isso, que às vezes a gente acha, Deus está zangado comigo porque eu não fui domingo na igreja, não fui lá adorá-lo. Deus não precisa da minha adoração. Deus não é um Deus mimado que fica lá no altar emburrado, porque ninguém orou por Ele nessa manhã. Mas Deus espera que seus filhos o adorem em reconhecimento por aquilo que Ele fez por nós. Em reconhecimento ao seu amor. Não que Ele precise do nosso reconhecimento, mas nós precisamos dEle. Nós necessitamos dEle na nossa vida. Para tudo. Já falei isso aqui outras vezes. Já imaginou se Deus resolve fazer um teste? Será que você acha que não precisa de mim? Eu vou fechar o teu oxigênio por 5 minutos aí, vê se tu aguenta. Aguenta? Talvez alguns aí até aguente, né? Vai ficar meio roxo e depois volta. Mas nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida. Deus planejou, Deus arquitetou nos criar para sermos obra da sua criação, a mais bela da sua criação. Querido, você é o mais belo da criação de Deus. Deus te ama de tal forma que Ele não mediu esforços para demonstrar esse amor, que foi através do seu Filho, Jesus. Por isso nós podemos e devemos fazer parte dessa família. Tiago 1,18 diz que por sua decisão Ele nos gerou
pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou, por decisão de Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Ele se torna o nosso Pai. Nem todos ainda são filhos de Deus, porque filho é aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor. Filho é aquele que olha para o Senhor e diz: Senhor, eu te reconheço como meu Salvador. Porque até então, se eu não faço ainda isso, eu estou na parte da criatura, eu fui criado por Deus, mas eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus. Fazer parte dessa família, irmãos, é o maior presente que Deus nos deu. É uma família que, se você precisar sair daqui para uma outra cidade, e se você se identificar como um cristão, possivelmente, com toda certeza, você encontrará alguém para te auxiliar, te ajudar. Já contei isso para os irmãos em mensagens passadas, que uma vez a gente de férias em Santa Catarina, o carro atolou na areia. E para tirar aquele carro da areia? O golzinho. E aí a gente não tem experiência com essas coisas, fui acelerando. Quanto mais acelerava, mais o carro afundava. Parei, eu vi que tinha uma igreja, uns irmãos pintando a igreja. Pensei, bom, a igreja a gente acha ajuda, vamos lá. Aí expliquei lá, veio aqueles irmãos cheios de boa vontade. Falei, isso aí é fácil. Volta e meia um atola aqui. Eu pensei, menos mal, né? Não fui o único que atolei naquele lugar. E ali a gente achou abrigo, a gente achou auxílio, a gente achou alguém que nos ajudasse. Que faz parte da família. Pertencemos ao mesmo Pai. Estamos só em lugares diferentes, mas um dia estaremos na mesma casa, com o mesmo relacionamento e por toda a eternidade. Você crê nisso? Mas você está pronto para isso? Porque aí a gente precisa começar a entender que para fazer parte dessa família, eu preciso começar a passar por algumas mudanças na minha vida, umas transformações. Em João capítulo 3, verso 3, um fariseu foi conversar com Jesus, e ali Jesus começou a expor a palavra para ele disse o seguinte: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não tiver uma mudança de vida. Se não tiver uma transformação. E não é ser batizado. Daqui a pouquinho eu falo sobre o batismo. Fazer parte da família de Deus vai além de batismo. Vai além de ter nome no rol de membro de uma igreja. Nascer de novo é todos os dias eu ser transformado pelo Espírito Santo, deixar aquilo que desagrada a Deus, deixar as minhas vontades, é morrer para mim mesmo, é morrer para os meus desejos, para que o outro também possa crescer, é viver o discipulado, é caminhar com Jesus. Aí nós vamos ser filhos e filhos obedientes. Somente através de Jesus é que eu consigo ser transformado e mudado. 1 Pedro 1,3 diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou, Ele nos transformou através do seu poder e através daquilo que Ele veio fazer para as nossas vidas, que é nos convidar a fazer parte da família de Deus. Romanos 8 vai dizer, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O espírito que escraviza, que Paulo está dizendo, é quando nós estamos fora dessa paternidade. Onde nós temos medo de tudo, medo de termos insegurança, ficamos vulneráveis.
Imagine uma criança que está num orfanato, está numa casa-abrigo, e não tem esperança, está lá, é cuidado por desconhecidos que não são seus pais. Que certeza elas têm de vida? E quando elas são adotadas, recebem o nome dos novos pais, tem casa, tem cama, tem alguém que os ama, tem alguém que cuida. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 8. Olha, antes vocês estavam excluídos da casa de Deus. Antes vocês estavam lá no abrigo, numa casa para cuidar de vocês, à mercê. Mas agora vocês foram adotados e podemos chamar Deus de paizinho, que é o Abba. Nós podemos chegar até Deus e com segurança pedir socorro, como uma criança, um adolescente, às vezes até um jovem que faz das suas e que corre para os pais pedindo socorro, pedindo auxílio, e nós podemos chegar diante de Deus todo momento e pedir socorro ao nosso Pai. Marcos 14, 36, Jesus vai dizer que, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, ele foge um pouco da liturgia hebraica do culto e chama Deus de paizinho. Esse Abba, paizinho. Jesus está mostrando que o nosso Deus é um Deus de intimidade. É um pai que eu posso sentar e ele vai sim, se for necessário, disciplinar, mas vai sim também amar. E nisso a gente precisa entender a nossa parte nisso, a nossa parte na transformação, na nossa mudança, o nascer de novo, que é diário. Infelizmente, existem muitos que estão hoje na igreja que acham que aquele dia que levantou a mão ou foi à frente, não sei como que foi a sua decisão com Cristo. A minha decisão não foi na igreja, foi fora dela. Eu cheguei para o pastor e falei, olha, eu aceitei a Jesus, mas pelo amor de Deus, não me chama lá na frente. Lembram disso, irmãos? Chamar lá na frente. A gente só não faz isso aqui que é pequeno. Mas ele falou, não, tudo bem, começou o culto. Antes de pregar, ele falou, irmãos, tem uma novidade para dizer aos irmãos. Nós temos uma pessoa que aceitou Jesus aqui. E queria convidar ele aqui na frente, irmãos. Eu já fico vermelho à toa. Naquele dia eu devo ter ficado bem rubro. E ele chamou lá na frente. Mas a decisão não foi na igreja, foi antes. Mas essa decisão aconteceu ali. A partir dali eu preciso todos os dias buscar a presença desse Pai, dizendo, Pai, corrige, muda, transforma, quero nascer de novo todo momento, porque o velho Flávio todo dia quer bater a porta. E esse velho Flávio eu não quero mais. Eu quero o novo do Senhor para a minha vida, eu quero um novo para mim. Irmãos, esse convite para pertencer à família de Deus é um convite para todos. É um convite que é universal. Não é para um grupo escolhido, é para todos. Deus, ele nos convida toda a raça humana, todo ser humano a pertencer à sua família. Em Romanos 10, 13 diz que porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. A dificuldade está aí. Que aqueles que continuam nos seus vazios não invocam o nome de Deus. Não o procuram, não o buscam. E por isso não fazem parte da sua família. Continuam vivendo de qualquer jeito. Não dão atenção. Não querem ter um relacionamento com Deus e nem com o próximo. A família, irmãos, assim como semana passada falamos sobre família, pai, mãe, filhos.
que a visão de uma sociedade como a nossa acredita que ela está falida, que não vale mais a pena, e que é uma grande mentira. Assim tem sido a família espiritual, assim tem sido a igreja. As pessoas acham que já não vale mais a pena. Que também é uma grande mentira. Porque é justamente nessa família que aonde você já recebeu, entendeu e aceitou o convite de invocar o seu nome, é aonde você é cuidado. Aonde você é amado. Mas pastor, tem pessoas que não é tão bem assim igual o senhor fala, não. Não olha para o lado, irmãos. Eu vou falar agora, por favor, olha para cá, só não olha para o lado. Mas na sua família, tem algum tio chato? Deve ter, né? Quem tem irmãos, consegue se dar bem todos os dias com eles? Não brigam? Quem é casado com seu cônjuge nunca tem uma DR? Escute a relação. Toda família tem lá suas dificuldades, não é? A sua família deve ter as suas dificuldades. As lutas, as reclamações. Aquele parente que quando chega na festa de fim de ano, você torce, pede a Deus para não ir, mas vai. E dá meia hora na festa, já arruma confusão. Não tem aquelas famílias assim? Igreja é igual. Porque como família espiritual, temos aqueles também que nas festas arrumam confusão. Tem os tios chatos. Tem umas DR de vez em quando. Que o problema não é a igreja. Porque onde tem ser humano tem problema. Mas lá na minha família, eu quando chego num determinado momento, aqueles momentos chatos, eu falo, quer saber de uma coisa? Eu não pertenço mais a essa família, não. Vou chegar lá no Rio e dizer, olha, não pertenço mais à família Cunha, tá? Vou riscar lá da minha certidão. Vou botar outro nome lá. A gente não faz isso, a gente continua sendo família. Assim como é a família espiritual, a família igreja, temos nossas dificuldades. E a gente tem percebido que quem não consegue viver esses relacionamentos vai pulando de igreja em igreja. Eu conheço pessoas que já pularam na terceira, quarta, quinta igreja. E eu fico perguntando, o problema é com a igreja? É difícil achar uma boa para essa pessoa. Um dia eu tive que falar para uma dessas pessoas, eu falei, era melhor você abrir a sua igreja. E não convidar ninguém de preferência, só você. Se entrar mais um, estragou a sua igreja. Porque o problema, irmãos, se eu não mudar, se eu não entender que eu preciso ter mudança na minha vida, não vai ser a igreja. Porque para onde eu for, eu levo o problema junto. Porque o problema está em mim, não está no outro. Está em mim. E dentro dessa questão que a gente precisa aprender a entender que eu preciso mudar. E que esse convite, a mudança é para todo mundo. Não é só para um grupo. Quando Jesus morreu, ele não morreu para os judeus. Ele morreu para os judeus, ele morreu para os romanos. Ele morreu para todos da Europa, da América e de todos os continentes. O convite dele para nós e para os outros também. E nesse convite nós precisamos todos os dias ir mudando. Efésios capítulo 3 vai dizer no verso 14 e 15, por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. O apóstolo Paulo está numa oração, ele ora por aqueles irmãos da sua família que estão ali com ele, ele ora por aqueles que já morreu, ele não está orando pelos mortos, mas lembrando que eles estão na glória, e orou por você e por mim.
que pertencemos a essa família. Pertencer à família de Deus, irmãos, traz benefícios enormes. Pertencer à família de Deus, a gente tem uma nova família, um nome na família. Nós temos a aparência da família. A gente começa a ter uma vivência diferente, temos privilégios da família. Porque o que a família participa, todos participam. Temos acesso à intimidade dessa família. Quando a gente casa, a gente tem acesso à intimidade da outra família. A gente está nas rodas de conversa, a gente senta à mesa, a gente dá uns pitacos de vez em quando. Assim é na família espiritual. Quando eu estou presente nessa família espiritual, eu tenho acesso à intimidade, eu estou ali me relacionando, eu posso sentar no final de um culto ou fazer uma visita e conversar. Irmão, eu estava preocupado com você, o que você ouve ali a gente conversar. Olha os benefícios, a herança que nós temos dessa família. Herança essa que ninguém pode tirar de você. Gálatas 4:7 diz que assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus também se tornou herdeiro. E é uma herança que não estraga, não se perde, porque essa herança está na eternidade. Filipenses 4:19 diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. E nessa família nós podemos ter as nossas necessidades supridas. Eu me lembro de uma vez, e conversando com o pai de uma moça que era da igreja, não daqui. E esse pai olhou para mim, para Paulo, e disse o seguinte, bem desse jeito, que raio de igreja é essa de vocês? Eu falei, opa. Eu falei, não estou entendendo a tua raiva. Eu falei, que igreja é essa de vocês que um membro está lá passando fome e vocês nem se preocupam? Eu falei, não estou entendendo. Eu falei, minha filha está passando necessidade e vocês não ajudam, ela está lá na igreja, ajuda na igreja. Eu virei para ele e falei, olha, primeiro lugar, pastor não é adivinha. A gente não adivinha. Ainda que a gente tenha um relacionamento com o homem lá em cima, com o pai, mas não é desse jeito que funciona. Eu não sabia que a sua filha estava passando necessidade a esse ponto. Mas a gente vai dar um jeito. E naquele momento mesmo a gente saiu, a gente encontrou com alguns irmãos da igreja, montamos uma cesta, procuramos nos comprometer durante alguns meses até eles se reerguerem de novo. Fomos na casa deles e falei, olha, não gostei. Tomei uma bronca do teu pai e não gostei. Porque a gente não sabia que você estava passando necessidade. Estava com vergonha. E daquele dia em diante a gente ajudou, se ergueram, melhoraram. Porque na família a gente tem condições de suprir a necessidade do outro. Necessidade. Não mimos. Mimo já é outra coisa. Nessa família temos comunhão. Estamos juntos. Temos herança. E na eternidade ainda vamos herdar mais ainda. Na eternidade nós vamos estar com Deus, com Jesus todos os dias, pessoalmente. 1 Tessalonicenses 4:17 e também o 5:10 diz, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. O apóstolo Paulo falando sobre a morte e ressurreição, ele vai dizer, olha, se a gente estiver vivo, na volta de Jesus, não se preocupe, os mortos vão ser ressuscitados, eles vão levantar antes da gente, e a gente vai subir aos céus, vamos nos encontrar com ele. E no capítulo 5, verso 10, ele diz, ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivemos unidos a ele. O Novo Testamento, a Bíblia, ela tem uma forma muito agradável de falar da morte. Aqui o apóstolo Paulo fala dormindo, mas ele está falando, se nós já estivermos mortos, vamos estar com ele toda a eternidade.
Na eternidade, nessa herança, ainda seremos transformados à semelhança de Cristo. Sabe, isso que a gente está lutando todo dia, que eu falei há pouco, do velho Flávio batendo na porta, querendo atormentar, na eternidade não vai ter mais isso. Seremos perfeitos. Aqui nós somos perfectíveis, ou seja, estamos tentando mudar a cada dia. Mas no céu, nós vamos ser perfeitos. No céu, vai passar toda a dor, todo o sofrimento. Apocalipse 21:4 diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Lá no céu, nessa herança que te aguarda, você que faz parte da família de Deus. Dor e sofrimento, segunda-feira gelada para levantar para trabalhar, não tem mais. Porque lá o sol da justiça, o nosso Deus nos aquecerá todos os dias. Nós seremos recompensados na eternidade. Marcos 9:41 diz que eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo d'água em meu nome, porque vocês pertencem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. E Marcos 10:29-30, Jesus disse, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles também perseguição, e na era futura, a vida eterna. A vida na família de Deus é para todos, traz recompensas. Essa herança que está prometido para nós é a herança mais rica que a gente pode querer e ter na nossa vida. 1 Pedro 1,4 diz que é uma herança imperecível, pura, imaculada. Uma herança que não muda, que não se estraga e que está guardada nos céus. Às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente se ilude com muita coisa dessa vida. A gente se ilude com riqueza. A gente se ilude com coisas materiais, com ideologias, com filosofias. Esquece Deus. Esquecemos que tem algo muito melhor guardado para nós. Desistimos dessa família por causa dos sofrimentos, por causa das dores, por causa do disse-me-disse. Esquecemos que lá no céu tem algo muito melhor para as nossas vidas. E que vale a pena suportar. Ainda que às vezes a dor é muito grande. Mas suportar. Querido, essa família é para você também. Esse convite é para você que ainda não faz parte dessa família. A família de Deus. E a gente pode participar dessa família, primeiro, entendendo que Jesus é nosso Senhor. Entendendo que Ele sofreu na cruz por você e por mim, que morreu e que está vivo. A melhor forma de ser identificado como parte dessa família é pelo batismo. Batismo não é um ritual opcional. Batismo, a partir do momento que eu tenho Jesus como Senhor, eu desejo. Batismo, conforme Marcos 16:16 diz, não é para salvação. Mas aquele que é salvo tem desejo de ser batizado. Ele vai dizer que quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. A ênfase aqui é o crer. Mas quem crê quer batizar. Quem crê quer descer as águas. Porque quer mostrar para os amigos, quer mostrar para si mesmo que ama a Deus. Que já teve um desejo, já reconheceu Ele como Senhor e quer publicamente mostrar, olha, eu faço parte dessa família. O próprio Jesus se batizou. Para deixar exemplo. Para mostrar para nós. O batismo é tão importante que Mateus 28:19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Na mesma frase, no mesmo versículo, na mesma equação,
Jesus coloca batismo com a mesma temática, o mesmo poder de missões. Porque uma coisa está ligada à outra. Porque aquele que já conheceu e entendeu que a família de Deus é importante para si, ele quer fazer tudo completo para participar dessa família, porque o batismo ele é carregado de significados. Primeiro, ele declara a minha fé. Eu me lembro que quando eu me batizei, eu estou tentando lembrar o dia, mas foi em julho de 90 deixa quieto. E julho, irmãos, em Teresópolis, é um frio. Tipo esse que a gente passou essa semana. E a igreja que eu me batizei, ela tinha o costume de fazer batismo no rio. Não era batistério. Batistério a gente dá um jeito, tem aqueles boiler, né, para esquentar água. Não, foi rio, de manhã, 10 horas da manhã. Só tinha eu. Eu lembro que naquela semana estava muito frio, o pastor falou, você tem certeza que você quer batizar? Eu quero. E lá fui eu. Domingo, de manhã, um gelo. Na hora que eu entrei na água, gelada, mas com uma alegria. Eu fiquei uma semana depois gripado, mas naquele dia foi uma alegria. Porque declarava a minha fé. Que eu havia crido que Jesus é o meu Senhor. O batismo comunica a morte e ressurreição de Jesus. Ele mostra que eu creio nisso, simboliza esse novo nascimento e que eu quero ser transformado. E além disso, é uma comemoração, precisa ser sempre uma festa para entrar na família de Deus. O batismo não me torna membro da família de Deus. O batismo só mostra que eu sou membro dessa família. É uma forma pública. Porque a minha fé em Cristo é que me garante a entrada nessa família. Mas todos aqueles que já declararam que têm essa fé em Cristo desejam ser batizados, quer demonstrar publicamente. Por isso, querido, eu quero convidar você hoje a fazer parte dessa família. É a melhor e maior família do mundo. Tem problemas? Tem. Quando a gente estiver nessa terra aqui, vai ter problema. Vai ter luta. Vai ter gente que é complicada. Olha para o lado aí que você vai ver um monte de gente complicada. A gente é complicado, mas o Espírito de Deus descomplica a gente. A igreja é como família, irmãos, é algo de Deus. Porque se não fosse de Deus, a igreja já não existiria mais faz muito tempo. Porque é Ele que sustenta, é Ele que cuida, Ele que ama e tem propósito para essa família. Hebreus 2:11 diz, ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele te chama de irmão, porque ele é o nosso irmão mais velho. Permita que essa verdade entre no seu coração, faça parte dessa família. Vivencie essa experiência. E estendo esse convite para você, que ainda não se batizou, tem esse desejo, faça isso. Se você já reconhece Jesus como Senhor, faça isso. E procura depois, e a gente vai conversar um pouquinho. Porque a família de Deus vale a pena fazer parte. Vamos orar? Feche teus olhos. E nessa oração eu quero convidar você. Quero orar por você que ainda não tomou essa decisão ao batismo. Com os olhos fechados, vai pensando um pouquinho aí. Que ainda não tomou uma decisão de forma pública. Dizer, eu creio em Jesus Cristo, por isso quero ser batizado. Quem sabe hoje não é o dia que o Senhor está falando isso para ti.
Mas também quero falar para você que já é batizado, já é membro da igreja ou de outra igreja, mas que tem vivido uma vida de vazio, porque ainda não permitiu que o Espírito Santo te preencha e te complete. Está fora da família. Ou vive mais fora do que dentro da família. Pois o Espírito Santo de Deus te convida a firmar os teus pés dessa família e receber dele a maior bênção possível nessa terra. Pai, em nome de Jesus, visite, Senhor, visite os nossos corações, visite a nossa vida, a nossa mente. Visite aqueles, ó Deus, que reconhecem o Senhor como Salvador, que sabem que Jesus fez um sacrifício na cruz por ele ou por ela, mas que ainda não tomou uma decisão pública de ser batizado, de demonstrar a sua fé publicamente, de pertencer de forma definitiva a essa família e mostrando que eu creio em Jesus e por isso quero ser batizado ou batizada. Ó Espírito Santo de Deus, visite, confirme, confronte aqueles que ainda não tomaram essa decisão. E Senhor, eu te peço que o Senhor tire de suas mentes todas as incertezas, todas as mentiras que talvez já foram ensinadas durante anos para essa pessoa, com relação a Deus, ao descer as águas. Mas também te peço por nós, ó Deus, que já tomamos essa decisão, já somos batizados, mas que possamos ter a consciência que a cada dia devemos deixar o Senhor transformar a nossa vida, mudar o nosso coração, para que possamos, ó Deus, realmente chegar à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Molde, mude, transforme o nosso ser, ó Deus. Retire de nós aquilo que tem te desagradado. Que possamos ter uma convivência como família, ó Deus, um relacionamento que te agrade. O Senhor que é nosso paizinho, o Senhor que nos ama, amou ao ponto de enviar Jesus Cristo. Que possamos olhar para o seu sacrifício, ó Deus, e entender que também precisamos fazer os nossos sacrifícios, de abrir mão, Senhor, de desejos, de vontades, e assim, ó Deus, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Ó Deus, transforme vidas essa noite, não deixe ninguém colocar a cabeça ao travesseiro, Senhor, sem ter uma conversa séria contigo, e ser transformado e moldado pelo Senhor. Pai, leve-nos em paz, e que possamos, ó Deus, sentir o Teu amor sobre nós, que a Tua graça seja manifesta a todos os instantes, e que possamos lembrar sempre, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conforta e nos consola. É assim que oro e agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.